Muito boa tarde, jovens. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta tarde para saudá-los e pedir a Cristo suas bênçãos sobre todos vocês. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nos abra o entendimento para entender o programa divino e nos abra as Escrituras e nos encha do seu conhecimento e nos abençoe espiritualmente e materialmente e nos use também em sua obra neste último dia e nos prepare para sermos transformados neste tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Nos diz São Paulo em Hebreus capítulo 4, versículo 1 em diante. Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, ou seja, como ao povo hebreu, por meio do profeta Moisés, naquele tempo lá de Moisés, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós, os que temos crido, entramos no descanso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo, pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto restar que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez, certo dia, hoje, dizendo por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Vejam como Deus chamou o povo hebreu, o guiou para a terra prometida, mas não escutaram sua voz. Viajaram pelo deserto por 40 anos, mas não mesclaram fé ao que Deus estava dizendo. E nós, como o povo hebreu, viajou pelo deserto por 40 anos, nós viajamos pelo deserto da vida terrena. Podem sentar, queiram ter a bondade. E assim como a trajetória do povo hebreu ao ser libertado da escravidão no Egito, e sua trajetória para a terra prometida era para estar escutando o quê? A voz de Deus. E estar assim recebendo sua palavra em suas almas, em seus corações, e estar obedecendo à voz de Deus.
Vejam como Deus diz por meio do profeta Zacarias no capítulo 7. Versículo 11 em diante diz: Eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Aqui podemos ver a forma em que Deus fala. Deus, por meio do seu Espírito, fala através de quem? Dos seus profetas. Por isso o profeta Moisés disse: Profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvireis. E disse: Porém minhas palavras em sua boca, e ele falará tudo o que eu lhe mandar, e qualquer que não ouvir o que ele falar em meu nome, eu pedirei conta. Vejam o porquê Deus ordena que o povo escute o profeta que ele envia. Por quê? Porque nesse profeta Deus coloca a sua palavra, e Deus, por meio do seu Espírito Santo, fala através desse profeta essa palavra divina para todo o povo de Deus. E por isso é que temos a Bíblia, porque foi a voz de Cristo, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo através dos seus profetas. E agora, o povo hebreu estava com o instrumento de Deus ali, através do qual Deus estava falando e estava estabelecendo no meio do povo hebreu suas leis divinas. E o povo hebreu, vejam vocês, não quis escutar a voz de Deus. Agora vejam, no capítulo 23, versículo 20 em diante, Deus disse a Moisés e Moisés ao povo hebreu: Vede, eu envio meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Quem é quem guarda o povo no caminho? E quem o leva à terra prometida? Quem vai introduzir o povo à terra prometida? O anjo do Senhor. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Nos ensina que ouçamos sua voz. Não te rebeles contra ele. Guarda-te diante dele, ouve sua voz, e não provoques ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. O anjo do Senhor, o anjo do pacto que apareceu ao profeta Moisés, vejam vocês, tem um nome eterno de Deus. Por quê? Porque o anjo do Senhor é o mesmo Deus em seu corpo teofânico. E no corpo teofânico de Deus, aí está o nome eterno de Deus. Porque aí está Deus, e onde está Deus, aí está seu nome. Por isso, no templo, ali estava o nome de Deus. No tabernáculo que Moisés construiu, no templo que Salomão construiu. Por quê? Porque ali estava o anjo do Senhor sobre o propiciatório, na coluna de fogo. E, porquanto, no céu, em 28 de fevereiro de 1963, estava um anjo que era diferente dos demais. E ali se estendeu no céu o nome eterno de Deus. Porque esse anjo que era diferente dos demais é quem tem o sétimo selo. Agora vejam como e por que se estendeu no céu o nome eterno de Deus. Em 28 de fevereiro de 1963, com a aparição desses anjos no céu, porque ali estava quem tem o sétimo selo, o anjo que era diferente dos demais e, consequentemente, tem o nome eterno de Deus. Esse anjo que era diferente dos demais. E para que seja manifestado o nome eterno de Deus na terra, pois tem que vir esse anjo, o anjo com o sétimo selo, o anjo do sétimo selo. E tem que se manifestar na terra para cumprir o sétimo selo na terra e estar manifestado na terra o nome eterno de Deus. Agora, vejam, esse anjo aqui que tem o nome de Deus é quem? O anjo do Senhor, o anjo do pacto. É no corpo teofânico de Deus que é chamado anjo do Senhor, o anjo do pacto. Esse corpo angelical de Deus, aí está o nome de Deus. Por quê?
Porque aí, nesse anjo, nesse corpo angelical, está quem? Deus. Vejam, quando nascemos na terra, nossos pais nos puseram um nome. E esse nome o levamos no corpo que obtivemos. E agora qualquer pessoa, quando vê o seu corpo, diz, aí está falando de tal. Vê? E agora, no anjo do Senhor, o corpo teofânico de Deus, aí está o nome de Deus. E quando se fez carne, ali estava o nome de Deus para a redenção. Em sua primeira vinda, a vinda do Verbo, vinda em carne humana. E para a sua segunda vinda, aí também estará o nome eterno de Deus, no cumprimento do sétimo selo. Continua dizendo, mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. E agora, esse mesmo anjo se fez carne e habitou no meio dos seres humanos, no meio do povo hebreu, e foi conhecido pelo nome de Jesus. E realizou sua obra de redenção na cruz do Calvário, e depois que subiu ao céu, e se sentou à destra de Deus no céu, fazendo intercessão por cada filho e filha de Deus, esteve no céu ali com seu sangue, fazendo intercessão, mas em Espírito Santo, e esteve no meio da sua igreja, o mesmo anjo do Senhor. E agora, ele é quem esteve em sua igreja, de era em era, manifestado por meio dos seus mensageiros, de etapa em etapa, falando ao seu povo, ao Israel celestial, que está passando por essa terra, como o povo hebreu passou pelo deserto por 40 anos. Todo filho de Deus está passando por este deserto da vida terrena, para algum dia chegar à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. Mas vejam, espiritualmente entramos na terra prometida do batismo do Espírito Santo, depois de receber a Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados em seu sangue. E quem é que nos leva à terra prometida, nos introduz na terra prometida? O anjo do Senhor, o anjo do pacto. O mesmo Deus com o seu corpo teofânico. E agora, estando nós no deserto, como o povo hebreu esteve no deserto por 40 anos viajando, e era para quê? Para escutar a voz de Deus. Vejam, em Deuteronômio, capítulo 8, diz qual foi o propósito de Deus com o povo hebreu em levá-los pelo deserto, diz, capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 1 em diante, diz, tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis na posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Aqui, vejam vocês, Deus mostra que o propósito de tê-los pelo deserto por 40 anos era para que saísse o que havia no coração deles, se iam ou não servir a Deus. Era para que saísse do coração deles o que havia neles, para que assim pudessem se identificar com a palavra de Deus, pudessem se agarrar bem da palavra de Deus e servir a Deus com toda a sua alma. Mas vejam vocês, muitos não fizeram assim, não mesclaram fé ao que ouviram e pereceram no deserto.
E agora, não somente de pão viverá o homem, diz aqui, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ou seja, de tudo que sai da boca de Deus. E o mensageiro de cada era é a boca de Deus. Moisés foi a boca de Deus para o povo hebreu. E dessa palavra que Deus dava por meio do profeta Moisés, o povo hebreu ia viver se guardasse essa palavra. Mas vejam vocês, muitos se levantaram contra Moisés e pecaram contra Deus. E agora, o mesmo anjo do pacto, o anjo do Senhor, está com Israel espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja, como corpo místico de crentes, esteve passando pelo deserto da vida, destas diferentes etapas ou eras da igreja. E, neste tempo final, a igreja entra em uma era eterna, a era prometida, a era da pedra angular. Como corpo místico, a igreja entra nessa era. E como indivíduos, os membros da igreja de Jesus Cristo entram na era da pedra angular, onde vão receber a terra prometida do novo corpo, sendo transformados, os que estamos vivos quando virmos os mortos ressuscitarem em corpos eternos. E os mortos em Cristo, pois, vão ressuscitar. E isso corresponde à nossa era, a era da pedra angular. Agora vejam, também entraremos na terra prometida do glorioso reino milenial, porque estivemos vivendo nestes reinos terrenos do mundo, sob o reino dos gentios que começou e com o rei Nabucodonosor, e foi passando de etapa em etapa, e neste tempo final se encontra nos pés de ferro e de barro. Mas seremos levados à terra prometida do reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E o segredo para entrar na terra prometida era escutar a voz do anjo do pacto, do anjo do Senhor, através do qual Deus, em toda a sua plenitude, estava manifestado falando ao povo hebreu. E, por meio do profeta Moisés, era comunicado ao povo hebreu tudo que o anjo do Senhor falava. E agora vejam vocês, escutando a voz de Cristo, é que entramos na terra prometida da nova era, a era da pedra angular, e entramos na terra prometida do novo corpo. Seremos transformados, mas temos que estar o quê? Escutando a voz de Cristo e mesclando fé, crendo com toda a nossa alma, crendo em tudo que Cristo, anjo do pacto, nos fala neste tempo final. Ele está nos falando neste tempo final, como falou nas diferentes eras da igreja, por meio do mensageiro de cada era. E para o último dia, diz Jesus, Jesus enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. E Apocalipse 22, versículo 6 diz, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para manifestar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Aqui temos na Escritura o enviado de Jesus Cristo, por meio do qual Jesus Cristo estará falando neste tempo final, assim como falou por meio dos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E se ouvires hoje a sua voz, a voz de Cristo, neste tempo final, essa grande voz de trombeta ou trombeta final por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, não endureças o teu coração. É Cristo nos falando diretamente à nossa alma e nos abrindo as Escrituras e nos abrindo entendimento e o coração para mesclar fé ao que Ele nos fala, crer com toda a nossa alma e ser preparados para ser transformados neste tempo final. Porque escutando sua voz é que entraremos à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. Escutando sua voz é que vamos ser transformados. E os mortos em Cristo serão ressuscitados. E depois iremos daqui à ceia das bodas do Cordeiro. Agora estamos vivendo no deserto da vida terrena. Para quê? Para estar escutando sua voz. E já vimos como Ele estaria falando neste tempo final, na mesma forma que falou em eras passadas e em dispensações passadas, por meio de um homem. E quem estaria falando? O anjo do pacto, o anjo do Senhor.
que é Cristo em Espírito Santo, e Ele é o mensageiro a Israel, mas estará primeiro no meio da igreja, porque o tempo para a igreja ser transformada e raptada chegou. Chegou o tempo final. Chegou o tempo da Era da Pedra Angular, onde são chamados e juntados todos os escolhidos e são preparados para serem transformados e raptados neste tempo final. E para obter nossa transformação, o segredo está estar escutando o quê? Sua voz. Para entrar na terra prometida do novo corpo. Os que não escutaram a voz de Deus, por meio do profeta Moisés, não entraram na terra prometida. Os que escutaram sua voz, Josué e Caleb, e os jovens de 20 anos para baixo, que tinham saído do Egito, mais os jovens ou as crianças que nasceram no deserto, vejam, escutaram sua voz e entraram na terra prometida. E agora, jovens, vejam vocês, os jovens lá escutaram a voz de Deus, a voz do anjo do pacto por meio do profeta Moisés. E onde estão os jovens de nosso tempo que estariam escutando a voz de Cristo, o anjo do pacto, neste tempo final? Pois aqui estamos todos. E por que eu também? Porque eu também sou um jovem, mesmo que esteja em uma casa que já tem mais de 15 anos, mas sou um jovem. Tenho meu corpo teofânico jovenzinho para toda a eternidade. E a única coisa que me falta é receber o corpo físico eterno e jovenzinho para toda a eternidade. E assim é para todos vocês também, jovens, e para as crianças também, e para os adultos e anciãos também. Bom, jovens, estamos viajando. Sim. Por onde? Pelo deserto da vida terrena. Para quê? Para estar escutando a voz de Cristo, a voz do anjo do pacto, neste tempo final. Para entrar à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. E se entramos à terra prometida do novo corpo, há uma grande festa, porque isso é uma festa que há para os que entrarem na terra prometida do novo corpo. Se chama a festa da ceia das bodas do Cordeiro no céu. E depois regressaremos à terra para o reino, para começar o glorioso reino milenial. Recordem que sempre antes de começar a governar, um presidente ou um governador que sai eleito, ou um rei que é coroado, quando sai eleito, há uma grande festa. E agora nós somos reis e sacerdotes. Portanto, quando formos coroados com a coroa da vida, sejamos transformados. Então haverá uma grande festa. Uma grande festa, porque teremos obtido a grande vitória no amor divino total. E já estaremos preparados para o glorioso reino milenial. Mas antes de começar o reino milenial, teremos a grande festa da grande vitória no amor divino, na casa do nosso Pai Celestial. Será essa festa, portanto, nem toda pessoa poderá ir lá, somente os que obtiveram a vitória e os convidados do Antigo Testamento que também obtiveram a vitória. Portanto, essa grande festa no céu, nós dizemos, eu não vou perdê-la. Eu não vou perder essa festa. É que aí temos que ter um traje novo, uma roupa nova, temos que ir estreando. Não há nenhum problema. Cristo prometeu essa roupa nova para nós. Um corpo novo, um corpo teofânico novo e um corpo físico novo também. E já nos deu o corpo teofânico novo. Somente nos falta o corpo físico e eterno. E como vamos obtê-lo? Escutando sua voz. Escutando sua voz, permanecemos escutando sua voz, e de um momento a outro, os mortos em Cristo vão ressuscitar, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E não se preocupem. Algumas pessoas se perguntam, mas e a casa de nosso Pai Celestial, como vamos para lá? Não se preocupem. É que os aviões não chegam até lá. Não se preocupem. Os carros de fogo, sim.
Com razão estão aparecendo tantos pela América Latina e o Caribe. E não são pouquinhos, são milhões de carros de fogo. A Elias o levou um, a Enoque também o levou um. E a nós nos levará à casa do nosso Pai Celestial. Esse é um dos propósitos dos carros de fogo ou discos voadores que estão aparecendo. Vão levar à casa do nosso Pai Celestial os escolhidos de Deus. Bom, vamos deixar aí quietinho. Recordem que estamos viajando pelo deserto da vida terrena para estar escutando o quê? A voz de Cristo, estar sendo guiados por Cristo, anjo do pacto, porque nenhum ser humano conhece esse caminho. Pelo deserto para chegar à casa do nosso Pai Celestial, para chegar à terra prometida. Mas o anjo do pacto sim conhece esse caminho. E Ele é quem vai diante de nós nos guiando. Não nos guiamos a nós mesmos, mas Ele é quem nos guia, como guiou o povo hebreu. E o segredo está em permanecer escutando Sua voz e seguindo Sua direção, todos os dias de nossa vida. Foi para mim um privilégio, jovens, estar com vocês nessa tarde, dando testemunho destas coisas correspondentes a este tempo final, dando testemunho da viagem pelo deserto da vida terrena, porque estamos viajando pelo deserto da vida terrena. E depois viajaremos no novo corpo, viajaremos nessa terra, mas também no universo completo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e em breve todos sejamos transformados e levados com Cristo à grande festa da ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Era somente uma saudaçãozinha, mas a saudaçãozinha nos converteu já em umas palavrinhas mais extensas. É que não podemos falar sem revelar o programa de Deus correspondente ao nosso tempo. E no programa de Deus correspondente ao nosso tempo, a nós nos correspondeu a melhor parte. Somos os que estaríamos na terra para receber Cristo em sua segunda vinda e para receber nossa transformação neste tempo final. E por isso, a essas promessas divinas, mesclamos fé, cremos com toda a nossa alma. E este é o tempo que? Mais glorioso de todos os tempos. Este é o tempo em que vamos ser adotados. Este é o tempo em que vamos ser transformados, os que vivemos e os mortos em Cristo vão ser ressuscitados em corpos eternos. Deus prometeu e nós cremos com toda a nossa alma.